qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje foca sobre uma matéria extremamente importante que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo na semana que passou. O Estadão deu um balanço sobre o desempenho do Congresso Nacional e do Executivo e constatou que o Congresso brasileiro é autor de 9 em cada 10 medidas para enfrentar o coronavírus. Na verdade, foram aprovadas desde 2019 13 leis sobre a questão da pandemia, das quais 7 tiveram iniciativa na Câmara dos Deputados, 5 tiveram iniciativa no Senado Federal e apenas uma foi de iniciativa do Executivo. Na verdade, o balanço do jornal Estado de São Paulo mostra que o Congresso Nacional se tornou muito mais operante no quadro segundo o qual o presidente Jair Bolsonaro deu pouca atenção nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Ao contrário da tradição do chamado presidencialismo de coalizão, o presidente não quis formar, pelo menos não até agora, uma coalizão majoritária no Congresso e com isto muitas das suas iniciativas ficaram prejudicadas do ponto de vista da tramitação. Mas o mais importante do que isso é que, ao abrir espaço para a atuação do Congresso, houve um protagonismo extremamente importante do Congresso Nacional. Eu queria chamar a atenção para algumas questões que estão relacionadas com essa questão que aparece no balanço publicado pelo jornal Estado de São Paulo. Professor, quais seriam essas questões? Em primeiro lugar, o maior protagonismo do Congresso Nacional, em particular da Câmara dos Deputados, melhora a relação da representação dos eleitores brasileiros com o parlamento brasileiro. Esse é um tema extremamente importante do funcionamento da democracia. Na verdade, é um tema crucial da qualidade da democracia, porque na democracia representativa, diferente das democracias tradicionais, como foi a democracia grega, por exemplo, no século V a.C., não é? A participação dos cidadãos, dos eleitores, não é direta, ela se dá através da representação. Os eleitores elegem representantes para falar em seu nome e para defender os seus interesses. Então, desse ponto de vista, é muito importante que a representação esteja funcionando bem. E a melhoria do protagonismo do Congresso vai nessa direção. Uma segunda questão importante é que, na medida em que o Congresso se fortalece, tem um desempenho propositivo e ao mesmo tempo com isto reforça a sua autonomia e a sua independência, o Congresso pode desempenhar uma função extremamente importante que é designada a ele pela Constituição Brasileira de 1988, que é a capacidade de fiscalização e controle do Executivo. O Congresso brasileiro tem um apoio no Tribunal de Contas da União para fazer isso, mas a fiscalização e controle não se restringe às questões orçamentárias. A avaliação que cabe ao Congresso fazer e responder perante a sociedade, dando informações da sua avaliação, para que isso tenha o seu reconhecimento pelos eleitores brasileiros. A terceira questão muito importante é que, ao aumentar o protagonismo do Congresso Nacional, diminui a assimetria de poderes que existe entre o Executivo e o Legislativo. Esse é um ponto muito importante do funcionamento da democracia. Na verdade, na democracia originária norte-americana, os pais fundadores estavam muito preocupados em que não houvesse uma situação que eles chamavam de um eventual predomínio de uma maioria ditatorial ou mesmo de facções sobre o funcionamento da República. Então, por causa disso, criaram um sistema, principalmente James Madison, baseado nos mecanismos de pesos e contrapesos. Deste ponto de vista, a autonomia do Congresso Nacional, o maior desempenho do Congresso Nacional, vai nesta direção de consagrar, de assegurar precisamente a capacidade de um segundo poder, além do Executivo, de fiscalizar de como o Executivo realiza as tarefas pela qual se comprometeu perante os eleitores, né? Claro que a separação de poderes envolve não apenas o Legislativo, o Executivo, mas também o Judiciário. E é do equilíbrio dessas três instituições que a democracia pode funcionar bem, não apenas mais ativa, mas respondendo às preferências dos eleitores brasileiros. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Embaixador Rubens Barbosa, o Brasil vem sofrendo uma pressão muito forte com relação à sua política para o meio ambiente, não é? A pressão externa sobre o Brasil na questão do meio ambiente e mudança de clima tem como foco a Amazônia. Tanto a preservação da floresta quanto o cuidado com os indígenas que lá vivem. A retórica e algumas medidas tomadas pelo atual governo foram interpretadas como contrárias aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nos últimos 30 anos e mais recentemente no Acordo de Paris de 2015 e no capítulo de desenvolvimento sustentável do Acordo do Mercosul com a União Europeia. Em vista da crescente pressão internacional dos governos europeus e de instituições financeiras que ameaçam boicotar ou proibir a compra de commodities brasileiras provenientes de áreas desmatadas da floresta, ou mesmo dificultar empréstimos a empresas e governos que não coíbam práticas predatórias ilegais, interesses concretos podem vir a ser afetados, em especial no agronegócio e em financiamento de projetos de infraestrutura. O acordo Mercosul-União Europeia também começa a ser atacado diretamente e de várias fontes europeias surgem restrições à sua ratificação. O governo claramente perdeu a batalha de comunicação. Não resta muito tempo para o governo sair da defensiva e tomar uma atitude para restaurar a credibilidade externa e restabelecer a confiança nas políticas domésticas para a Amazônia. E o que fazer, embaixador? Será necessária mobilização de forças internas e no exterior para superar a percepção externa negativa. Coordenada pelo vice-presidente, o governo deveria se organizar para enfrentar esse desafio e trabalhar com o Congresso e com o setor privado para aplicar rigorosamente a legislação coibindo o ilícito e fiscalizar a sua execução, além de impedir as queimadas, o desmatamento, o garimpo ilegal e assegurar a vida e a cultura indígena. Mais do que uma campanha de relações públicas no exterior, com enorme gasto e poucos resultados, o que não se pode mais adiar é a definição de uma política externa voltada para o meio ambiente e mudança de clima, substituindo a prioridade que se dá hoje ao comércio exterior. Os principais elementos internos e externos dessa política externa voltada para o meio ambiente podem ser sumariamente mencionadas como, além da mudança da retórica internamente, tomar providências para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Em particular, aplicar com rigor as medidas legais contra queimadas, desmatamento por madeireiros e garimpagem ilegais em áreas protegidas, comunidades de conservação e terras indígenas. Para tanto, reforçar o orçamento e o pessoal do IBAMA, do ICMBio, DETER e do INPE. Reexaminar a tramitação e aprovação de projetos de leis que se refiram à Amazônia, como o projeto de lei que pretende permitir a exploração mineral e hídrica em terras indígenas e o projeto que trata da regularização fundiária em imóveis da União. Sem falar na instrução normativa da FUNAI sobre ocupação por não indígenas de território indígena em processo de demarcação. Tem muitas outras medidas que deveriam ser tomadas internamente. E externamente, além de fortalecer o Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente, negociar o restabelecimento do Fundo da Amazônia com a Noruega e com a Alemanha, o que seria um ato simbólico importante. E tomar uma série de medidas retomando a participação ativa do Brasil nos fóruns internacionais, tanto de meio ambiente propriamente dito, como agora também nos fóruns financeiros. Há vários grupos de trabalho e fóruns na área financeira que cuida de meio ambiente e preservação da floresta. Levando em conta o déficit de credibilidade que existe hoje, segundo a percepção do exterior, o governo poderia até convidar observadores externos para visitarem o Brasil, assim como o Congresso.
Será isso um sonho de uma noite de verão? Cabe ao governo responder. Eu sou Márcia Vanza e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, qual a relação entre atividades como a prática do futebol, por exemplo, com alguns sintomas neurológicos como tontura e perda transitória de memória? Bem, uma série de estudos científicos tem relatado o desenvolvimento de sintomas neurológicos transitórios em pessoas que sofreram um traumatismo craniano leve, tanto na prática de esportes como em atividades militares. Em conjunto, esses sintomas caracterizam o que a gente chama de síndrome pós-concussão, cujos sintomas mais comuns são cefaleia, tontura, fadiga, irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração ou dificuldade de memória ou perda de memória transitória e algumas vezes sensação de zumbido nos ouvidos. Esses sintomas podem persistir por semanas a meses após um traumatismo craniano leve, como, por exemplo, dar uma cabeçada numa bola durante um jogo de futebol. Essa semana foi publicado na revista Neurology um estudo de pesquisadores de Israel que avaliou a presença de sintomas de síndrome pós-concussão em jogadores profissionais da Premier League israelense de futebol. E quais são os resultados das pesquisas científicas sobre o assunto? Segundo os pesquisadores, 16% dos atletas entrevistados já relataram pelo menos uma vez ter perdido a consciência por uma pancada na cabeça durante treinos ou jogos. E cerca de 45% deles relataram um trauma craniano importante durante jogos ou treinos no passado. Em média, os jogadores cabeceavam 1,3 vezes por hora em jogos ou em partidas. Mas, de forma interessante, os pesquisadores não encontraram uma associação entre uma maior frequência de sintomas de síndrome pós-concussiva naqueles jogadores que cabeceavam mais durante treinos ou partidas. Ao contrário, os jogadores que tinham uma menor frequência de cabeceamento pareciam ser aqueles que desenvolviam mais frequentemente sintomas de síndrome pós-concussão, sugerindo talvez uma baixa resistência ao cabeceamento. De qualquer forma, esse, sem dúvida, é um assunto que precisa ser melhor estudado em nosso meio. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, com tantos mortos por Covid no mundo, qual o apelo da OMS, hein? Com 12 milhões de pessoas contaminadas por Covid e 550 mil mortos no mundo, até 9 de julho, o diretor da Organização Mundial de Saúde fez um apelo emocionado ao mundo. Tedros Adhanom chorou por estar vivendo um estresse muito grande. A pandemia segue fora de controle e, em prantos, pediu unidade para a humanidade, dias depois de os Estados Unidos entrarem com pedido formal de saída da Organização Mundial de Saúde. Ele disse que a grande ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas a ameaça é a falta de liderança e solidariedade em níveis globais e nacionais. Será que temos aqui uma semelhança na falta de liderança no Ministério da Saúde e da Educação, que são as principais áreas de atividade da Universidade de São Paulo? Em um discurso emocionado, Adhanom disse: "Isto é uma tragédia. Não podemos enfrentar essa pandemia com um mundo dividido." Ele disse ainda em seu discurso que por que é tão difícil para os humanos se unirem para lutar contra um inimigo? A pandemia é uma prova de solidariedade e liderança global e voltou a pedir a unidade de todos os países. Ele disse ainda: "Isso está matando pessoas de forma indiscriminada. Não podemos ser capazes de identificar um inimigo comum? A única maneira é estarmos juntos." Traduzindo essa última frase dele para a questão de drogas, eu diria: a droga está matando pessoas também de forma indiscriminada. Não podemos ser capazes de identificar esse inimigo comum? A única maneira é estarmos juntos. E não é só o coronavírus que faz as pessoas chorarem, não é mesmo? A droga também, né, Dr. Lotufo?
A Danão chorou e eu já vi pessoas chorarem por questão de drogas, e um caso não vai sair da minha cabeça porque eu vivi intensamente. Um jovem de 21 anos saiu de casa terça-noite para pôr gasolina e não retornou para sua casa. Todos nós saímos a procurá-lo por 3 dias e só fui achá-lo na sexta-feira num necrotério com um tiro na cabeça. A droga leva a assaltos e os assaltos levam à destruição das famílias. Vi o pai desse garoto enterrá-lo no sábado e pregar no domingo em sua igreja, pois ele era o presbítero de lá. Ele disse que continuaria sua peregrinação na terra, que era divulgar a palavra de Deus, pois o que faltou para os assassinos do seu filho era o que ele pregava. Isso me arrepia até hoje. Outras pessoas choram porque seus parentes estão na Cracolândia de um lado para o outro. Outras choram quando seu filho é preso ou entra em surto psicótico. Outras pessoas também choram de alegria, choram porque conseguem largar as drogas, quer seja o tabaco, cocaína, álcool, maconha, etc. O choro de Adanon ocorre no momento em que os Estados Unidos abandonam a Organização Mundial de Saúde. Nosso choro acontece no momento em que o combate às drogas perde espaço para a pandemia e é um pouco esquecido dos noticiários, mas ele continua contaminando os nossos jovens. Choramos por isso, mas não desistimos de combatê-lo. Se você quer combater a pandemia, use máscara, álcool gel e fique em casa. Se você quer ajudar o programa de distribuição de material na prevenção de drogas do Dr. Bartô, esse material será distribuído nas escolas públicas do Butantã. Abra o site www.drbartô e veja como ajudar a imprimir esse material. Isso vai evitar que pessoas chorem no futuro. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o tema dessa semana é meio ambiente, não é mesmo? Eu analiso hoje um tema que esteve em pauta na última semana no Brasil, a proteção do meio ambiente. Isto porque as empresas brasileiras e fundos internacionais se reuniram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para discutirem o tema e para cobrar do governo atitudes nesse sentido. Por que proteger o meio ambiente? Há uma razão geral para a proteção do meio ambiente. Esta razão é o fato de que nós temos assistido nas últimas décadas a crescente emissão de gases tóxicos, entre os quais o gás carbônico e o gás metano, que provocam a deterioração da camada de ozônio. A camada de ozônio envolve o planeta e, havendo uma deterioração da camada de ozônio, uma degradação dessa camada, há um aumento da temperatura global. O aumento da temperatura global traz efeitos catastróficos, como, por exemplo, a elevação do nível dos mares, secas prolongadas em determinadas regiões, chuvas torrenciais em outras. Há, sim, uma mudança do meio ambiente global. E mais do que isso, a elevação da temperatura acima de determinados níveis inviabiliza a vida humana na Terra, o que poderá acontecer em várias décadas se medidas efetivas não forem tomadas no presente. O Brasil, em especial, tem uma grande responsabilidade ambiental, porque possui uma diversidade biológica extremamente grande, porque sempre teve um protagonismo ambiental e porque é um grande exportador de produtos agrícolas. O Brasil perdeu protagonismo ambiental, isto é, o Brasil perdeu importância como um país que discute as questões internacionais sobre meio ambiente e que apresenta soluções extremamente importantes e significativas para a solução dos problemas ambientais no plano global. Na Conferência do Rio de 1992 sobre meio ambiente e desenvolvimento, que deu nascimento a várias convenções da Organização das Nações Unidas, como a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre o Clima, o Brasil teve uma enorme participação e uma participação que se prolongou em todas as convenções seguintes sobre a proteção do meio ambiente e nas discussões que se
se mantiveram na década de 90 e nas primeiras décadas do século XXI. Dr. Alberto do Amaral, qual a participação do Brasil atualmente em termos ambientais? Esse protagonismo o Brasil perdeu. Hoje há um reconhecimento internacional de que o governo brasileiro não apenas não toma ações no plano ambiental efetivas para garantir o ecossistema do país, como pune agentes públicos que combatem a destruição do meio ambiente. É absolutamente fundamental que a política ambiental hoje existente no Brasil, que praticamente não existe, que é uma política de destruição do meio ambiente, não de proteção do meio ambiente, seja revertida. E esta reversão pressupõe a consciência de que a economia e o meio ambiente não estão separadas, mas a economia e o meio ambiente estão completamente unidos. E estão unidos de tal sorte que a proteção do meio ambiente favorece a exportação de produtos ecologicamente saudáveis e produtos que serão consumidos em muito maior quantidade pelos consumidores internacionais e serão muito mais bem recebidos. Além disso, não há nenhuma oposição entre economia e meio ambiente, porque nós podemos utilizar as áreas hoje existentes para o plantio de forma muito mais intensa, aumentando a produtividade sem degradar o meio ambiente, sem desmatar áreas importantes como a floresta amazônica, que se constitui num patrimônio fundamental não só para o país como para o planeta. Nós não podemos assim retornar ao período anterior a 1972, quando se iniciou no plano internacional a proteção ao meio ambiente, e buscar adotar medidas que sejam profundamente danosas para a proteção do meio ambiente como um todo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.